Galera, vamos lá. A gente vai começar a falar agora sobre divisibilidade, múltiplos divisores, números primos, tudo isso, tá? Vou começar com o princípio básico, que é a divisão euclidiana. O que é a divisão euclidiana? Sempre que você divide um número, por exemplo, vou dividir 20 por 3. A divisão euclidiana é essa divisão que você aprendeu quando você era criança. Dividendo, divisor. Quantas vezes o 3 cabe no 20? 3 vezes 6, 18. Então, cabe 6 vezes. E sobram 2, certo? Isso aqui é a divisão euclidiana. O que a divisão euclidiana está querendo dizer? Que 20, o dividendo, é igual ao divisor 3 vezes o quociente 6 mais o resto 2. 18 mais 2 é 20 mesmo. Então, de forma geral, se eu faço dividido dividido por divisor, deixa quociente Q e resto R, eu posso escrever sempre que dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. Quando o resto dessa divisão é zero, a gente diz que esse número é um múltiplo desse e desse, certo? Quando a gente consegue escrever um número como, estou falando de números inteiros, né? Quando a gente consegue escrever um número como um produto de outros dois inteiros, esses dois inteiros são divisores do número, beleza? Então presta atenção. Eu posso dizer que 10 é múltiplo de 5? Sim, posso dizer que 10 é múltiplo de 5. Por quê? Porque se eu dividir 10 por 5, o resto vai ser zero. Significa que eu consigo escrever o 10 como 5 vezes um número inteiro. 5 vezes 2 no caso, né? Dizer que 10 é múltiplo de 5 é o mesmo que dizer que 10 é divisível por 5, que é o mesmo que dizer que 5 é divisor de 10. Todas essas frases significam a mesma coisa. Quando que um número é divisor do outro? Quando dá para multiplicar ele por outro inteiro para dar aquele número que é o múltiplo. Galera, o que são números primos? Todo mundo já está cansado de ouvir falar disso, né? Você já aprendeu que são números primos 90 vezes na vida, mas tudo bem. Números primos são números, por definição, são números inteiros a partir do 2 que não tem outros divisores que não o 1 e ele mesmo. Como assim? Todo número inteiro tem pelo menos 2 divisores, que é o 1, que é divisor de todos os números, e ele mesmo. Todo número é divisível por ele mesmo, todo número é múltiplo dele mesmo. Então, por exemplo, o número 395, quais são os divisores dele? Não sei, eu sei que necessariamente o 1 é um divisor dele e o 395 também é. Pode ter vários outros no meio, certo? Pode não, tem. Agora, os números primos, eles são números muito especiais porque eles não têm outros divisores. Não dá para dividir o número 11, por exemplo, em partes inteiras de alguma forma diferente que não seja 11 partes de 1 ou uma parte de 11, certo? A única maneira que você consegue fazer uma multiplicação de dois números inteiros para dar 11 é fazendo 11 vezes 1 ou 1 vezes 11. Então esses números são os números primos. Um número não é primo quando há outras possibilidades. Por exemplo, número 20 é primo? Não, porque ele tem outros divisores. 2 é divisor, 4 é divisor, 5 é divisor, 10 é divisor. Eu posso escrever o número 20 como 2 vezes 10. Eu posso escrever o número 20 como 5 vezes 4, como 4 vezes 5. Enfim, não é primo. Por que os números primos se acham os diferentões da parada? Por quê? Porque eles realmente são muito importantes. E por que eles são muito importantes? Porque qualquer número inteiro não primo, a partir do 2, pode ser escrito como um produto de primos, e essa escrita em produto de primos, ela é única. Só existe uma combinação de primos que multiplicados dão aquele número, cada número que existe. A não ser pela ordem, né? Claro, por exemplo, o número 20, que a gente estava falando dele, o número 20, se eu quiser escrever o número 20 como um produto de primos, só existe uma maneira. 2, 2 e 5. Professora, mas podia escrever 5, 2, 2 ou 2, 5, 2. Ok, a ordem você pode mudar. Mas necessariamente, se você vai escrever o 20
como um produto de primos, você vai ter que ter um 2, um 2 e um 5. Não tem outra maneira. E isso acontece para todos os números compostos. Compostos são os números que não são primos. A maneira de escrever esse número como um produto de primos é o que a gente chama de decomposição em primos. Beleza? É muito importante saber fazer decomposição em primos porque ela vai te ajudar em várias situações, tá? Vou mostrar agora como fazer a decomposição em primos. Normalmente, eu vejo que a maior parte dos estudantes, a maior parte dos alunos, está acostumada a fazer decomposição em primos assim. Por exemplo, quero decompor em primos o número 120. Normalmente, a gente aprende assim, ó. Põe o 120, põe um tracinho do lado e começa a dividir por primos. Aí você vai dividir por 2 dá 60, por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Achei a fatoração em primos. 3 vezes o fator 2, então 2 ao cubo, vezes uma vez o fator 3, 3 elevado a 1, não precisa botar o expoente, e uma vez o fator 5. O que tem errado em fazer isso aqui? O que tem de errado em fazer isso aqui? Absolutamente nada. Só que eu quero propor para você uma outra maneira de fazer que eu considero muito mais fácil, tá bom? Que é assim, se a maneira de escrever esse número como um produto de primos é única, não importa o caminho que eu use para chegar lá, se é único eu vou chegar na resposta certa. Então qual é o caminho que eu proponho? Vou pegar o 120 e vou escrever o 120 como um produto de quaisquer dois números, sem me preocupar se o número é primo, se não é, tá? Então, por exemplo, você consegue pensar em dois números que um vezes o outro dá 120? Acho que a maneira mais óbvia é 12 vezes 10. Então, 120 é 12 vezes 10. Ah, mas isso não é primo, isso não é primo. Ok, concordo, não é primo ainda, mas pode ser. Como? Continua fatorando. Primeiro, gostaria de fazer uma observação. Se pedir fatório 120, está fatorado. Porque fatorar significa transformar em fatores. Significa transformar numa multiplicação. Então aqui já está fatorado 120. Mas não está fatorado em primos. Não está decomposto em primos. Então a gente tem que continuar até que todos os números sejam primos. Consegue pensar em dois números cujo produto é 12? 3 vezes 4? Pode ser? Pode ser 2 vezes 6 também? Vamos botar 3 vezes 4. Então, ao invés do 12, eu vou escrever 3 vezes 4. Mesma coisa para o 10. Dois números que o produto é 10. 2 vezes 5. Não dá nem tempo de pensar muito. 2 vezes 5. Então, o 12 virou 3 vezes 4 e o 10 virou 2 vezes 5. Esse aqui já é primo. Esse aqui já é primo. E esse aqui já é primo. Tá faltando 4. O 4 ainda não é primo. Então, continua. O que já for primo, você repete. O que ainda não for primo, você transforma em primos. Consegue pensar em dois números cujo produto é 4? 2 vezes 2. Pronto, tá aqui a fatoração. O que você pode fazer agora para ficar bonitinho é organizar. Então, ó, tem 3 vezes o fator 2, 2 ao cubo. Uma vez o fator 3 e uma vez o fator 5. Essa maneira aqui, ó, 10 vezes mais fácil na maior parte das vezes, tá? Vou fazer mais um exemplo. Vamos fatorar agora o 7.200, por exemplo. 7.200. 7.200, vamos pensar em dois números cujo produto é 7.200. Acho que a maneira mais simples é pensar que 7.200 é 72 vezes 100. Agora vamos lá, nem esse é primo, nem esse é primo, então eu tenho que continuar fatorando. Quais dois números você conhece que o produto é 72? Se você não souber a resposta é porque não está estudando tabuada, que o 72 está na tabuada, sinto muito, tem que saber tabuada. 72, 8 vezes 9. Então, 8 vezes 9 vezes o 100. 100 não pode ser 10 vezes 10? Então, ó, 10 vezes 10. Ainda não tenho nenhum primo. Continuo fatorando todos. O 8, pode já colocar 2 ao cubo, se você já sabe que é 2 ao cubo. Mas se não, bota 4 vezes 2. Não tem problema, faz uma etapa a mais, não vai morrer ninguém. 9 é 3 vezes 3. 10 é 2 vezes 5.
10 é 2 vezes 5 de novo. Se liga que agora já tá quase tudo primo, só faltou o 4, ó. Primo, só o 4 que não. Então, o 4 é 2 vezes 2. Então, aqui você tem 2 vezes 2, vezes outro 2, vezes 3, vezes 3, vezes 2, vezes 5, vezes 2, vezes 5. Só agora organizar, ó. 1, 2, 3, 4, 5 fatores 2, 2 à quinta. 1, 2, 2 fatores 3, 3 ao quadrado. E 2 fatores 5, 5 ao quadrado. Mole, ó. Easy. Feito.